Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: olha, não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer o que? A boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: olha, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram a Maria e o José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. Agora, os pastores, diga, eu quero que vocês leiam o versículo 20 junto comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, peraí, todo mundo junto. 1, 2, 3. Ficando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes tinha sido anunciado. Espírito Santo, eu te dou glórias por este dia. Aprove o Senhor que nós, através desta mensagem, o Senhor consiga, Senhor, revelar aos seus filhos que estão aqui a natureza verdadeira de Jesus. Nós não queremos revelar, Senhor, falsidade, engano, misturas. Nós queremos revelar a verdade de Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória, e não é fotos, fantasias, ou seja lá o que for, é Cristo, Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra seja revelada aos corações que aqui se encontram, e aqueles que um dia ouvirão esta mensagem também no futuro, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui no segundo dia da série Celebrando a Jesus. Por que o Espírito Santo botou isso no meu coração? Justamente por causa do mês. É o mês que diz que é o mês de Natal, sim ou não? Diz que é o mês do Natal. Então, estão celebrando, as pessoas vão celebrar, estão se programando para celebrar. Mas nós, como igreja, deveríamos saber qual é a celebração genuína, a celebração verdadeira. Preste atenção, eu não precisaria trazer filme nenhum aqui, não precisaria trazer filme nenhum, mas é fato de que a imagem fala mais que 1000 palavras. Então eu decidi trazer para você imagens, do que eu só ficar falando o que existe e o que não existe. Eu poderia descrever essas coisas, mas agora você viu com os seus olhos. Tudo bem até aqui? Ok. Mas não é necessário, preste atenção. Eu não precisaria, né? É um futuro, do presente, do pretérito, do anterior, do passado, é isso. Futuro do pretérito. Eu não precisaria te mostrar o que é do diabo, o que é do demônio, para você saber o que é luz. Não há necessidade. Se você conhece a luz, tudo que for trevas, você sabe discernir o que não é luz. O grande problema com os cristãos
é que eles não estão lendo a Bíblia. E porque não leem a Bíblia e não sabem a história da Bíblia, e as coisas genuínas, as verdades bíblicas e as verdades de Jesus, por isso eles caem nos engodos do mundo. Então a questão não é eu ter que estudar livro, assistir, sei lá, um programa de internet, começar a pesquisar e fazer, para descobrir o que é mentira, para ir eu descobrindo o que é mentira e eu praticar a verdade. Não é assim que funciona. Eu conheço toda a verdade, eu conhecendo toda a verdade, tudo que for mentira que aparecer no meu caminho, eu vou saber que não é verdade. Vocês entenderam? Tudo bem até aqui? Agora a ideia aqui a ideia geral do mundo era a gente estar celebrando Jesus. Só no mês de dezembro? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu coloquei o tema aí só porque a gente vai falar do assunto. Mas a gente não tira dezembro para celebrar Jesus. A gente celebra Jesus janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. A gente celebra Jesus todo dia, toda hora, todo mês. Então não confunda o tema da série com o pastor falou que tem que celebrar Jesus em dezembro. Não. O pastor está ensinando que tem que celebrar, porque a Bíblia está ensinando que tem que celebrar Jesus toda vez que ele se apresenta para você, ou que você está tendo um momento de intimidade com ele. O que os magos lá que eu li para você na hora das ofertas, o que os magos tiveram com o menino naquele momento? Diga comigo, intimidade. Porque eles foram os primeiros a visitar o menino. E uma vez que eles ficaram naquele ambiente de intimidade, pai, mãe, filho, e eles ali juntos, eles ofertaram. Então a intimidade gera celebração. Toda vez que eu tiver com a intimidade acontecendo entre eles, por isso que eu falei semana passada, celebrar no seu tempo a sós com Deus. Celebrar na hora que você estiver cantando sozinho na sua cozinha, quando você está lavando roupa, quando você está dentro do carro dirigindo, Fábio. Celebrar em todo momento, porque todo momento que você está tendo intimidade com Ele, é hora de celebrar Ele. Você celebra aquela pessoa que você se alegra porque está do seu lado. Vocês estão aqui, não? Os pastores aqui que eu acabei de ler, mesma coisa. Uma vez que eles chegaram lá, viram o menino, celebraram. Saíram de lá como? Celebrando. Mas agora a palavra que eu quero deixar aqui hoje, para o dia de hoje, vai ser bem rápido, em nome de Jesus, é o que termina aqui no versículo 19. Versículo 20, o início do versículo 20. A parte A do versículo 20. A parte A do versículo 20 diz assim, os pastores voltaram glorificando e louvando, ou diga comigo, celebrando. E o tema de hoje é esse. Pelo que tinha visto, o tema de hoje é celebrando Jesus, parte 2. Mas a ênfase de hoje eles voltaram celebrando por tudo que tinha ouvido e visto. Diga comigo, ouvido e visto. Então eles estavam celebrando algo que eles ouviram, mas estavam celebrando também algo que eles viram. Pergunta que não quer calar. Você está aqui hoje nesse culto, servindo a um Deus, mas você já viu Ele? Você já viu Ele? Claro que não. Se você está achando que eu estou perguntando se você viu a figura dele lá na tua casa. Oi, tudo bem, Senhor Jesus? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não. Mas você já viu a presença dele? Ele já se apresentou para você? Em algum lugar, em algum momento, com alguma situação, Jesus já se apresentou para você? Sim ou não? Não acorda o técnico aí não, pode ser que ele está tendo uma revelação, tá? Deixa ele sonhar com os anjos. O técnico está no soninho dos anjos. Pode ser que ele tenha se apresentado a você. Eu nunca vi Jesus. Então, meu irmão, você não está entendendo quem Ele é. Quantas e quantas vezes Jesus se apresentou para a gente através de pessoas. Eu vou te contar uma maneira que ali, eu não sei se foi o próprio Jesus ou foi um anjo enviado por Jesus. Qualquer um dos dois está valendo para mim. É Deus se apresentando, Deus se revelando a mim. Em 2018 a gente foi fazer uma viagem, peguei um carro emprestado e fui viajar com esse carro novinho. Quando a gente estava voltando, olha só que loucura. Eu tenho uma família do meu tio irmão da minha mãe, toda a família, o pai, meu tio, a minha tia, 2 filhos e a sogra. O carro capotou, morreu a família inteira. Beleza? Passou-se alguns anos,
Passou-se alguns anos, eu não sei quantos anos exatamente, o irmão dele, o outro tio, bateu o carro, morreu o meu tio, a minha tia, e a única pessoa que ficou viva era a minha prima, que tinha aceitado Jesus. Passou-se alguns anos, o pastor Alan estava voltando de viagem com a sua família. Eu dirigi a noite inteira. Quando deu 6 horas da manhã, o sono bateu, passei o carro para a Adri. Só que a Adri esqueceu, ela esqueceu que tinha tomado um remédio à noite. O que aconteceu? Ela pegou o volante, menos de meia hora que ela estava com o volante, ela dormiu. O carro bateu no guarda-reio, rodou, eu estava dormindo, as crianças estavam dormindo, toda a minha família dentro do carro, igual os meus tios. Toda a família dentro do carro. Quando eu acordei ouvindo o mundo girar. E pum, e bateu de novo, e girou mais uma vez. Quando o carro girou, o carro travou o câmbio, travou tudo e ficou atravessado no meio da rua, assim, atravessado na rodovia, de lado assim. E a pista descida, 120 km era o mínimo da pista. E quando o carro parou, eu fiquei olhando para, quando eu virei, eu vi desse tamanhozinho uma carreta que vinha lá em cima, a mais de 120 km por hora, e a gente atravessado aqui no meio da pista. Um carro que eu não sei de onde que ele apareceu. Ele parou perto da gente assim, no guarda-reio. Ele desceu do carro, não tinha mais ninguém na pista, era só o caminhão, a gente aqui atravessado, bobo, a gente estava meio bobo ainda, né? A ficha não tinha caído ainda do que tinha acontecido. E o carro lá, e o caminhão descendo, e esse carro parou aqui na pista ali, que eu vi ele parando, o cara desceu. Aí o caminhão veio parando, aqueles, né, pensa, carreta, né, aquela velocidade, e ele conseguiu parar a carreta. Quando ele conseguiu, que eu vi que parou, eu voltei para a família, continuei fazendo, levantei o pessoal, saí do carro, fiz os movimentos que tinha que fazer. Aquele moço sumiu. O que é o normal de quem socorre o outro? O que é o normal de quem já parou o carro? O que é o normal? Por curiosidade, às vezes, né, curioso. O camarada sumiu. Ele não foi lá, ele não viu, ele não foi lá saber o que era. Ele só fez o que fez, pegou o carro. Eu nem vi o carro passando, porque eu acho que no que eu virei, ele já saiu fora. Para mim, ou foi o próprio Jesus, ou foi um anjo enviado por Jesus, porque a carreta ia pegar a gente no meio, e eu ia ser a terceira família de uma série de família que morreu acidentada da mesma família, dentro do acidente doméstico. Vocês estão aqui? Aí se você perguntar para mim, você já viu Deus? Você já viu Jesus? Eu já vi Jesus. Eu vi Jesus ali, fazendo a carreta parar. Vocês estão aqui? Eu vou fazer a pergunta de novo. Alguém aqui já viu Jesus? Em algum lugar, em algum momento, em alguma situação. Às vezes não foi através de alguém, de uma pessoa, mas você sabe que ele estava ali. Você sabe que ele estava ali. A presença dele estava ali. Não foi usando uma pessoa, mas ele estava, a presença dele. E porque a presença dele estava ali, alguma coisa aconteceu. No meu caso foi um livramento. Mas existem outras situações, onde você pode sentir a presença dele tão perto, que a sua reação é começar a chorar. Não sei quem já viveu isso. Parece que ele está sentado do teu lado. Só de falar dele aqui agora, é como se ele estivesse aqui do meu lado comigo. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu acho que eu comecei a falar dele, dediquei a celebração a ele. Eu acho que ele está ficando feliz, porque ele está aqui. Eu sinto ele aqui. Então, meus irmãos, preste atenção. Esses moços aqui, esses pastores, eles saíram celebrando Jesus, porque eles viram e ouviram sobre ele. E talvez você está me dizendo aqui, pastor, está falando de celebrar Jesus, celebrar, mas eu não tenho motivo, então você não viu ele. Se você não tem motivo de celebrar o verdadeiro Jesus, então você não viu ele. Se você não tem motivo de celebrar Jesus, então é porque você não ouviu sobre ele. Porque se você tivesse ouvido
e visto, você ia dizer para mim, em meio a tanta coisa, tantas guerras, você ia dizer: eu tenho motivo de celebrar mesmo assim. Os meus olhos viram o Rei. Aleluia. Aleluia. Pastor, e por que você trouxe esse videozinho aqui, tudo para falar essas coisas? Você vai falar você vai dar aquela aula lá, né, do que pode e do que não pode. Não, eu cansei disso, irmão. Eu já fiz isso no início da igreja. Todo ano eu vinha aqui e falava o que pode e o que não pode, o que é, o que não é, e ficava falando, um item por item. Ah, mas e a bolinha? Pode? E a árvore? Pode? E eu não sei o que? Pode? E eu ficava, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, aquilo... Não acorda não, tá? Que senão vai perder a visão. Sonha me avisa, depois você conta o sonho. Cansamos disso, irmãos. O que nós entendemos? Fala a verdade, mostra a luz, o resto eles vão entender. Por que você trouxe o filme então? Eu trouxe o filme só para os mais bobinhos aí que andam meio perdidos no mundo sem saber o que é o que não é. Vê, mas não quer acreditar que aquilo não é de Deus. Meu irmão, eu te trouxe a verdadeira história aí. Quer acreditar? Acredita. Não quer, não acredita, ponto final. Agora, tá, eu trouxe uma história genuína. Você já sabe, já ouviu, tá aí, a história é essa e tal, ponto. Você tem a verdadeira história bíblica, está aqui Lucas, você vai ter a história completa aqui, Lucas, capítulo 1, capítulo 2, você vai ter a história completa, 3. Beleza, beleza. A pergunta é, o que você vai fazer em dezembro com tudo isso que você viu e ouviu? O que você vai fazer? Fala para mim, o que você vai fazer? Então vamos celebrar Jesus. O pastor falou que é um bom tempo para evangelizar. Então eu vou pegar uma tal de uma árvore e vou montar também na minha casa. Pastor, pode ou não pode? Vamos começar de novo com essa história? Pode ou não pode? Você faz o que você quiser na sua casa. A pergunta é, aquele utensílio saiu da onde? Da Bíblia? Se saiu da Bíblia, passa. No problema. Não, é porque isso aqui, fica igual com Jesus, entendeu? Se eu colocar isso aqui e colocar a Bíblia do lado, vai ficar igual. Não, é sincretismo. E eu não estou aqui te proibindo, não. Porque alguém pode vir, a pastora foi lá no culto e proibiu. Não estou proibindo nada, faz o que você quiser, nem vou me escandalizar. Vou na sua casa, eu entro lá, pode encher de luz, não tem problema. Eu só vou olhar para você e no meu coração vou ficar sentindo assim, poxa vida, ou ele não entendeu nada, ou ele não sabe o que está fazendo, ou ele não quer fazer porque não quer, aí problema dele também com Deus, eu não vou me meter nisso, e nós vamos continuar sendo irmãos. Mas tem a igreja ali do seu pastor, do seu amigo, que você falou, lembra que você falou que aquele cara lá é seu amigo? Lembro, mas eu fui na igreja dele e estava lá, tal da árvore. Tem algum problema? Não, vai continuar sendo meu amigo. Só que é o seguinte, irmãos, se meu amigo pular no buraco, eu não vou pular junto. Você está aqui, não? Se o mundo vai para o mesmo lado lá caindo, eu não vou ir junto. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Você está entendendo? Eu vou falar de mim, eu vou repetir, não estou proibindo ninguém, vou falar de mim. Nunca tive árvore de Natal na minha casa, não pretendo ter. Mas conheço um monte de gente que tem e ainda fui comer na casa dela. Mas é porque ele é crente. É problema dele, cada um cuida da sua vida. Agora, o meu papel não é ficar dizendo se o outro pode, se eu não faço. Meu papel é ensinar a verdade. E a verdade é, o Papai Noel não é o meu papai. Ele não é o papai do céu, porque tem gente que, né? Não é o papai do céu. Não é? Não é? Que parte que você entendeu que o Noel não é? Não é? Os utensílios que arrastaram ele, junto com ele veio um monte de utensílios, não veio? Veio ele, veio o gorro, veio a roupa, veio não sei o quê. Junto com a figura, veio o trenó, veio a coisa, veio a árvore, veio um monte de coisa com ele. Veio o pacote, diga comigo, pacote Noel. Meu irmão, pacote Noel para mim não serve. Se serve para você, tudo bem, vista, se faz se você quiser. Agora, por exemplo, uma coisa que eu não vou permitir nunca, desde que eu esteja na administração, né? Eu não sei se eu vou ficar para sempre aqui, mas enquanto eu estiver na administração da igreja, eu não vou permitir, pelo meu conhecimento bíblico,
que os professores das crianças venham com um gorro de Noel dar aula para as crianças aqui nessa igreja. Não faz sentido. Ah, mas ele está usando a casa dele. Usa, você faz o que quiser. Não, você faz o que você quiser da sua vida, tua vida. Agora, eu quero que você entenda, entre você fazer o que você quiser é uma coisa, e eu ter que pregar só para te agradar é outra. Obrigado, Vanessa. Pelo menos uma pessoa concorda comigo. Se você quiser fazer da sua vida, você faz o que você quiser. Agora eu não posso pregar para te agradar. Eu estaria errado, eu seria um omisso, eu seria um fariseu. Eu vou vir pregar aqui porque eu não quero ofender ninguém. Vai que, né? Ó, a pessoa está chegando na igreja hoje pela primeira vez. Ele acabou de comprar a árvorezinha dele lá. Pastor, não fala não, porque você vai afastar. O camarada chegou para Jesus agora. Me perdoa, irmãos. Ele chegou para quem? Ele chegou para quem? Se ele chegou para Jesus, eu tenho que mostrar para ele quem é Jesus. E o nosso Jesus, ele é Deus real. Ele veio como Deus. Olha para mim. Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, Jesus. É um Deus real, que decidiu entrar numa mulher real, uma mulher santa. Ela era pura sim, a Maria era pura mesmo, e ele, Deus, decidiu conceber a partir daquele ventre, daquele útero feminino de uma pessoa pura, e ele veio e nasceu sim. Ele era um bebezinho, e ele veio e sentiu dor de bebê, chorou igual bebê, cagou igual bebê, fez tudo que o bebê faz. Mas ele cresceu honesto, santo. Ele cresceu já com o seu espírito e com as verdades bíblicas. Uma pessoa que ninguém fala muito dele, mas pensa num homem que deveria ser honrado, biblicamente falando. Seria o pai, o José. O José discipulou o seu filho de uma maneira excelente. Porque a obrigação de ensinar a Bíblia, o Torá, a obrigação de ensinar era dos pais, e o José fez de uma maneira tão excelente com o Jesus, porque, diga comigo, era uma criança, diga, era criança, Jesus era 100% carne, 100% criança. Então uma criança não nasce sabendo as coisas. Então quem ensinou tudo aquilo para ele, a ponto dele com 12 anos, adolescente, 12 anos, chegar no templo e começar a discutir ali sobre o Torá junto com os adultos. Quem ensinou para ele? Diga comigo, José. Então a gente está falando de um Deus que se submeteu a viver uma vida comum, simples, morreu, só que quando ele cresce, ele decide cumprir a sua ordenança, né, de quando ele desceu do céu, e ele decide que ele precisa morrer. Há uma necessidade, e ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Vocês estão aqui? Então esse é o Jesus genuíno. Nesse momento não tem nada a ver com árvore, com pisca, com sei lá o que. Quer enfeitar a sua casa, faz o que você quiser, mas eu preciso ensinar o verdadeiro Jesus. E o verdadeiro Jesus não tem nada a ver. Você viu o presépio do mundo, irmão? Você assistiu comigo? Tem presépio aí no mundo aí que colocaram um menino cagando lá no presépio. Está aí, está acontecendo hoje. Shopping sendo se decorado com aquela imagem horrível que você viu. Ai, pastor, você não devia ter mostrado isso, tinha criança aqui na sala. Você deixa seu filho assistir coisa pior na televisão? E agora ele não pode ouvir uma ministração verdadeira aqui? Você está aqui? Agora você acha que o meu Jesus, o Jesus verdadeiro, o que nasceu lá da Virgem, você acha que aquela imagem daquele presépio com outra criança cagando, você acha que representa o meu Jesus, o meu? O Jesus que você serve, aquilo ali representa a gente. Então, irmãos, quer fazer seu presépio em casa, faça. Quer montar um presépio na igreja, monta. Quer pôr árvore de 3 metros, ponha. Faz o que você quiser. Eu só sei de uma coisa, o rei está voltando. O rei está voltando e todo mundo vai ter que prestar contas para Deus. E eu, falando de mim agora, você não tem nada a ver com isso. Eu vou ter que prestar conta das ovelhas que ele confiou nas minhas mãos. E quando ele chegar e for me julgar, eu vou sentar lá diante do trono, diante do juiz, igualzinho você. Lá eu não vou ser apóstolo, lá eu não vou ser pastor, lá eu não vou ser nada. Eu vou sentar e ele vai me questionar sobre as minhas responsabilidades. E quando ele fazer esses questionamentos, vai ser um monte, tá? Eu
Vou responder por tanta gente. Por isso que a gente pensa assim, a vida do pastor é tão fácil. Você vai responder só por você. Você vai responder pela sua família e aqueles, os trabalhadores aí de célula vão responder pelas 10 pessoas da sua célula. Eu vou responder por mais de 5.000 pessoas que passaram por essa igreja, por enquanto. Por que saíram, por que não estão mais aqui, por que o outro foi excluído, por que você mandou o outro embora, por que o outro ficou, por que o outro está triste, por que o outro chorou, por que o outro morreu. E quando for ter esse julgamento, o que for a minha culpa, vai vir tudo sobre mim no julgamento, enquanto você está respondendo só sobre a sua mulher e seu filho. Então eu pergunto, será que o pastor está levando uma carga tranquila? Você acha que eu durmo? Eu não durmo desesperado com isso, mas eu sei, e às vezes pesa, saber que eu vou responder por tudo isso daí. Essa pregação que eu estou fazendo, ela não é fácil. Você sabia que eu estou no meio de uma batalha espiritual aqui agora? Porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu estou jogando contra o conceito de muitas igrejas, até de igrejas. Não estou jogando contra o mundo aqui. Eu não estou aqui lutando contra a Coca-Cola. Eu estou lutando contra principados e potestades, inclusive que já estão dentro das igrejas. E alguns pastores que ouvirem o meu discurso são os primeiros que vão me apedrejar. Você não entendeu o que eu estou falando? Alguns pastores que ouvirem esse discurso são os primeiros que vão lançar pedra. Eu não vou receber pedrada do mundo, eu vou receber pedrada de pastor. Você está aqui, mas por quê? Então quer dizer que o senhor está certo e os outros estão errados. Irmão, eu não estou aqui para debater, para discutir quem está certo e quem está errado. Eu repito, todo mundo vai para o mesmo juiz. Eu estou fazendo o que a minha consciência bíblica diz para eu fazer. E a minha consciência diz, vamos celebrar Jesus, o verdadeiro Cristo. E o verdadeiro Cristo é esse que eu li, foi desse jeito que eu li aqui. O verdadeiro Cristo não tem nada a ver com Papai Noel, com barba, com, sei lá, com bode, pega o nome que você quiser dar aí, que eles inventaram aí, um monte de tranqueira. Jesus não tem nada a ver com esses negócios. Então se eu vou sentar numa sala, se eu vou preparar a minha sala, pastor, mas se eu quiser preparar uma ceia, tal, pode preparar, irmão. Lá na minha casa, por exemplo, dia 24, não é porque é 25, não é porque é 24, é porque é feriado, diga, porque é feriado. Então eu vou aproveitar o feriado, se tiver o pessoal em casa, espero que esteja, a galerinha, a gente vai fazer lá uma janta. Eu comprei uma churrasqueira, vou estrear a churrasqueira, se Deus quiser. Quem gostaria de também participar? Isso, é só levar a carne, aleluia. Tá caro, irmão, né? Tá caro. Tem que ser muito crente para comer carne esses dias, né? Tá caro. Meu Deus. Então, agora, se você vai sentar com a tua família, vai celebrar com alguém, irmãos, você está lá no meio das trevas e a gente vai estar, amém? Neste mês de dezembro, estamos no meio das trevas. Pastor, de que treva você está falando? Da treva do consumismo. Quem já viu falar de uma frase dizendo assim, espírito natalino? Quem já viu essa frase? Espírito do Natal. Não é o espírito do Natal. Põe uma coisa na sua cabeça. Espírito do Natal não é o Espírito Santo. O espírito do Natal é esse espírito que eu mostrei para você. E esse espírito é o espírito de Mamon, do Deus das riquezas, do consumismo. O espírito do Natal, ele envolve as pessoas para comprar o que não tem, com dinheiro que não tem, para comprar roupas, em uma época que ele não pode comprar, mas ele tem que comprar, porque, eu não vou na festa lá com a mesma roupa, eu não vou, virar o ano com a mesma roupa, eu tenho que comprar uma roupa, eu sou obrigado a comprar um presente para o meu filho, porque se eu não comprar, eu sou o pior pai do planeta Terra. Se os meus filhos quiserem me xingar, eles têm motivo, sabe por quê? Porque eu nunca dei presente de Natal para eles. Para os meus filhos eu nunca dei. Eu dava presente antes, depois, nunca. Meus filhos quiserem motivo para falar que eu era o péssimo pai, eles vão ter, sabe por quê? Porque eu não dava ovo de Páscoa, nunca comprei. Comprava depois que passou, eu comprava, quebrava, toma aí, come aí, quer chocolate que você quer? Toma, come. Agora comprar porque é Páscoa, comprar porque eu sou obrigado, comprar porque é Natal, vestir porque é Natal, não sei o quê. Tem gente que fala assim, Deus me livre de eu passar esse ano sem dar um presente para minha mãe. Já viu essa linguagem? A sua mãe ficou lá, coitadinha da velha, sem roupa o ano inteiro.
E agora, porque é Natal, você é obrigado a ir lá comprar um vestido para ela. Ah, pelo amor de Deus. Podia ter ido lavar a louça para sua mãe. Podia ter ido lá ajudar sua mãe a fazer algumas coisas. Mas chega no Natal, tem que dar um presente para ela, porque ela é sua mãe. Deus me livre de não dar nada para minha mãe. Aí vai lá no busca-busca. Ah, pelo amor de Deus. Podia pelo menos ir no shopping. Comprar um negócio top lá. Isso é porque é mãe, né? Vocês estão aqui, não? Se você gosta de alguém, não é pecado gostar. Bom, não é pecado dar um presente final de ano. Pastor, é pecado? Não. Passou o ano inteiro. Você quer, né? Teve muitos motivos. Por exemplo, eu não sou, a minha linguagem de amor não é presente. Eu sei que muita gente que sente falta de coisas minhas. Não é a minha linguagem, eu sou totalmente alheio ao presente, irmão. É uma coisa que, assim, sabe, não é a minha linguagem. E tanto não é, que é tão interessante que quando eu ganho presente, fica meio sem graça para quem está dando. Não é que eu não gosto, eu gosto muito, mas eu não sei fazer aquela expressão, sabe? Quem tem a linguagem do presente, meu Deus. Eu não consigo, me perdoe, não é. Ah, então você não gosta? Não falei isso, por favor, me dê um presente. Quero receber, mas eu não tenho a linguagem, eu esqueço, eu não sei comprar. Às vezes eu quero dar um presente, mas eu não sei, eu não tenho a linguagem, então eu não sei. Eu fico perdidão para dar alguma coisa. Eu não sei o que comprar, né? É horrível. Eu sempre peço ajuda para os universitários. Então, mas eu gosto de oferecer alguma coisa. Então chega o final de ano, você quer agradecer a sua família, não custa, quer comprar um presente? Oh, ok, estou te dando esse presente. Poxa, a gente passou o ano inteiro juntos aí. Toma, minha esposa, quero te dar essa, né? Eu trouxe para você aqui, minha esposa querida, amada. Eu trouxe esse envelope aqui para você. É o meu presente para você. Eu trouxe meu envelope. Viu, esposa? Olha, abre aí. Por tudo que você fez esse ano, eu quero te presentear esse final de ano. A esposa abre. Deixa de ser. Você gosta de dinheiro, né, meu? Pensa. Um spa. 3 dias no spa, massagem, comida, banhos com pétalas de rosas, piscina, eu vou cuidar dos filhos para você. Nossa, as mulheres não recebem porque não sabem da glória, não sabem dizer, faça isso comigo, Senhor, por isso que não recebe. É justo o marido agradecer a mulher dele com um presente desse, se ele quiser? Sim. Vamos falar diferente? Mulher, troca a roupa aí, nós vamos sair. Vamos. Para onde a gente vai? Surpresa. Surpresa. Aí vai, se encosta lá no Shopping Morumbi. Mulher nunca foi lá. O máximo que ela conhece é Shopping Interlagos. O máximo que ela chegou. Levou ela só quando estava namorando. Faz 10 anos de casado, nunca mais voltou. Aí chegou lá no Shopping Morumbi. Nossa, amor, você me trouxe aqui. Que legal, eu nunca vim. Você me trouxe para ver as lojas. Pastor, mas você está falando de consumismo? Não, eu estou falando, dando exemplo. Você quer presentear alguém com alguma coisa. Tem gente que pode fazer isso, tem gente que pode fazer outra coisa. Ai, amor, que legal, é para a gente passear, para a gente ver loja. Não, hoje eu não trouxe você para ver. Está aqui meu cartão. Ou melhor, está aqui o meu celular, é só você encostar na maquininha. Recebe aí, irmã, recebe aí, cara. Meu amor, escolhe. Amor, qual é o limite que eu posso? Até onde eu posso ir? O meu amor por você não tem limite. Cara, aí você vai começar 2026. Você é doido. Você fala igual os mineiros, você tá doido. Pastor, você está incentivando as pessoas a consumirem. Você está falando do espírito do consumismo, mas você está se contradizendo, porque você está incentivando a consumir. Não, porque o marido também, por exemplo, essa semana,
eu não sou da cozinha, é o sonho da minha mulher, é o sonho da minha esposa. Mas sexta-feira ela estava tão cansada, ficou com as crianças lá, os netos, e estava exausta e tal. Aí ela falou um negócio tão para mim assim: amor, faz lá o tal do seu yakisoba lá e tal. Já era de noite, já era 7 horas da noite. Conclusão, fui terminar o treco, já era, sei lá, a irmã foi lá aquele dia, saiu lá de umas 9, sei lá que hora que era. Eu terminei, já era umas 11 horas da noite. Ela já estava dormindo, peguei a cumbuquinha, levei, já não valia mais nada. Mas aí, levei lá a cumbuquinha, ela com sono, só para dizer, sabe, quando a pessoa nem quer comer, está tão delicioso, ficou um pouco salgado, né, mas está bom. E aí, fui dormir meio murcho, 00:26, ela mandou uma mensagem. Eu achei que ela já estava no segundo sono. Obrigado pelo jantar, embora não tenhamos sentado à mesa, ele estava muito especial, eu te amo. Dependendo do relacionamento, dependendo do casamento, dependendo de como que está o seu casamento, dependendo de como está a sua vida conjugal, isso aqui já foi o presente. Isso depende muito, tá? Mas dependendo do estado, isso aqui já foi um grande presente. Verdade ou mentira que eu estou falando? Então não é questão de ter muito dinheiro, se vai para o shopping, se não vai, e se eu devo dar presente ou não devo. Eu só sei que isso aqui pode acontecer o ano inteiro. Não precisa ser em dezembro. Não precisa. Então, em nome de Jesus, tira da sua cabeça celebrar Jesus com guirlandas, com luzes, com sei lá o quê. Celebrar Jesus é você estar com a sua família, você estar junto, você se alegrar e dizer: estou celebrando porque eu vi Jesus esse ano, estou celebrando porque eu ouvi sobre Jesus esse ano, estou celebrando porque Ele está na minha vida. Você vai na casa dos seus parentes, pode viajar, vai lá no Natal deles, não tem problema, mas quando você chegar lá, levante a sua voz lá na hora da ceia, lá, não sei o que eles fazem, todo mundo com um copo de cerveja na mão, né? Não é assim nas festas? Um copo de cerveja, outro copo de vinho e tal. Aí você fala assim: ei, galerinha, para tudo aí, para tudo, pessoal, quero falar. E aí eu bebo, vocês podem falar. Deixa ela falar tudo o que ela quiser. Essa é minha irmã, a minha irmã, ela tem direito de falar. Estou bêbado mesmo, né? E o bêbado ainda vai te abraçar lá no seu pescoço. Fala. Fala tudo. E dá aquele bafo na sua. E aí você mesmo com o bêbado nas suas costas aqui, você fala. Você fala: eu estou aqui, eu quero agradecer Jesus. Porque essa sua irmã que está aqui hoje, um dia já teve igual ele aqui, ó, bebo. Vocês me conheciam, né? Eu era a barraqueira da família. Vocês lembram de mim? Mas hoje eu não sou mais, Jesus me salvou, e eu estou aqui, eu queria orar por todos vocês. Eu era o bêbado da família. Vocês lembram de mim, o ano passado, quando eu cheguei aqui? Vocês lembram de mim? Todo mundo vai lembrar, ninguém é tonto. Pode ser que eles não falam, mas você pode falar. Fala: vocês lembram de mim aqui bêbado o ano passado? Olha quem eu sou hoje. Eu vi Jesus. Eu ouvi sobre Ele, eu ouvi Ele esse ano, Ele nasceu na minha vida. Em nome de Jesus, Ele vai chegar em todos que estão aqui nessa sala. E ali dentro, com árvore, com peru, com sei lá o que tiver pendurado, com um copo de cerveja na mão, você vai celebrar Jesus e fazer com que o nome dEle seja exaltado no meio da tua família, no meio da casa dos seus parentes, do amigo da firma. Sabe aquelas festas da firma? Sabe aquelas festas? Eu já fui em jantar de festa de firma. Qual foi a última vez que você teve coragem de levantar no meio da festa da firma e falar assim: pessoal, ei galera, vocês podem me dar um minutinho? O que é? Eu queria orar por vocês aqui. Quem já foi em festa de firma aqui? Que vai a turma do setor. Qual foi a última vez que você teve coragem de falar isso? Pessoal, vocês dão um minutinho para me orar. Queridos, eu duvido que o seu chefe, seu gerente, seu diretor, seja lá quem for, eu duvido que alguém vai se levantar e vai falar: não, você não pode orar aqui. Duvido. Mês de dezembro, nós vamos aproveitar a treva que está pousando sobre as nações, porque
porque é mês de treva, tá? O espírito do Natal é trevas. Nós vamos aproveitar que o mundo está em trevas, para nós sermos a luz que vai brilhar neste mundo. E nós vamos celebrar Jesus por onde nós andarmos. Pode ficar de pé em nome.